Estão me ouvindo bem? Tá, ok. Eu sou gestor hospitalar, há alguns anos, não precisamos falar todo o tempo, né? E tive a honra de fazer a gestão de um dos maiores hospitais aqui do Rio de Janeiro, e a honra maior ainda de poder ter feito o primeiro processo de acreditação hospitalar nessa instituição. Ela foi uma das primeiras instituições no Rio de Janeiro a passar pelo processo de acreditação, né? E aí hoje nós vamos abordar algumas coisas que são extremamente importantes, né? Então quando a gente fala, Gal, você vai ser muito teórico, muito didático, eu aprendi com a minha mãe o seguinte: tem coisas que a gente precisa falar sempre. O óbvio precisa ser dito. Isso porque quando a gente olha o universo de hospitais que a gente tem no Brasil e o universo de hospitais acreditados, a gente precisa massificar o conceito e massificar a necessidade de passar por esse processo de acreditação, que é extremamente enriquecedor e transformador da instituição. Então, a acreditação ela é um processo de validação, né, de uma organização ou programa que garante a qualidade e a conformidade com padrões e critérios estabelecidos, né? Então isso não é uma invenção, nós temos critérios bem estabelecidos e são esses critérios que vão ser avaliados, vão ser observados dentro da instituição, quando a gente se predispõe a passar por um processo como esse. E a qualificação é o processo de treinamento e desenvolvimento de habilidades e competências para desempenhar uma determinada tarefa, né? Uma determinada função. Então assim, precisamos ter as duas coisas bem desenvolvidas, né? A qualificação bem desenvolvida, para que a gente possa ter um processo de acreditação bem sucedido. E a cultura organizacional, e aí eu venho de uma família de 8 filhos, o mais novo acabou vivendo poucos dias, mas eram 7 meninos, e para criar 7 meninos a gente precisa ter um processo de uma cultura organizacional de casa muito assertiva. Passado isso, eu trabalhei durante quase 25 anos numa instituição que tinha a cultura muito forte. E quando eu vim dirigir esse hospital no Rio de Janeiro, essa cultura muito forte, organizacional, ela, para alguns, parecia ser um impeditivo para que a gente pudesse passar por um processo, porque ele requeria mudanças, requeria aperfeiçoamentos até culturais dentro da instituição. E pela rigidez a gente tinha algumas dúvidas se esse processo seria ou não bem sucedido. Quando eu cheguei nessa instituição, ela passava já por um início de processo e a gente entendeu o seguinte: trava tudo, para todo o processo, vamos retornar um passo atrás para que a gente possa avaliar, fazer um diagnóstico melhor e entender o quanto que a gente precisa de investimento, principalmente nas pessoas, para que a gente possa passar, né, com efetividade por esse processo e obter um resultado ao final dele que fosse bem sucedido. E aí a gente está falando de um conjunto de valores, crenças, comportamentos e práticas que influenciam o modo como as pessoas se comportam e trabalham em uma empresa. E isso era muito forte. Sempre foi muito forte e continua sendo muito forte, né? E a importância dela, porque a cultura forte ajuda as empresas a se diferenciar no mercado, a atrair talentos e manter a sua equipe engajada e motivada. E isso para a gente era 24 horas por dia. Trazer a motivação, trazer o engajamento da nossa equipe, né, frente à cultura da instituição. Só que isso é um grande desafio, porque a gente está falando de uma diversidade enorme de profissionais. Então a gente precisa entender que quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de toda a pirâmide institucional. Então a gente tem que conseguir alcançar, ter comunicação e ter desenvolvimento para toda a estrutura organizacional, independentemente do nível onde ela se encontra dentro das suas funções, né? E também gerando o engajamento desse time, gerando o engajamento de toda a estrutura, para que no final a gente consiga entregar para o nosso cliente, seja ele
externo ou interno, um processo de hospitalidade mais eficiente, mais seguro, mais eficiente. E aí a gente precisa trabalhar, né, fortemente essa questão da cultura organizacional, né, unir a equipe, trabalhar todo o desenvolvimento dela. Eu vou vir para cá porque está dando uma microfonia, que eu não sei se chegou para vocês, mas está aqui no meu ouvido, desculpa. Então, assim, a gente precisa, né, entender que a cultura forte da instituição, ela ajuda a gente, né, a unir a equipe em torno de uma missão, visão e valores. E isso era muito forte, sempre foi muito forte na instituição. E a gente precisa ter um entendimento que colaboradores que se identificam com a cultura da organização e são mais engajados, são mais produtivos e felizes no trabalho. E aí isso vai desde o processo seletivo. Quando você vai selecionar um colaborador, além de toda a capacitação técnica que ele tem, você precisa, através do seu capital humano, buscar identificar qual é a cultura, o quanto que ele se adequa, o quanto ele está aderente à cultura institucional. E poder também trabalhar no desenvolvimento desse funcionário, desse colaborador, melhor dizendo, em relação à cultura institucional. Né? Pegar aquela aderência que ele já traz com ele e fortalecer bastante ele, trazê-lo para dentro. Eu costumava dizer o seguinte, a gente vive a instituição, ela está no sangue da gente. Ontem eu estava conversando com a Estela Carletti, ela falou assim, eu nunca vi ninguém viver tanto uma instituição como você vivia. Era difícil a gente separar o profissional da instituição. Então isso é muito importante, quando a gente consegue desenvolver isso, né, no nosso corpo de colaboradores e no nosso corpo de apoiadores e parceiros que a gente tem dentro de uma instituição. Para que a gente possa gerar a satisfação do nosso cliente. E volto a dizer, quando a gente fala de cliente, a gente não está falando só do paciente, do acompanhante, de quem acompanha, da fonte pagadora, porque também é um cliente nosso. A gente está falando do cliente interno também, a gente fala de todo o sistema que está envolto na atenção do paciente, tendo ele no centro do cuidado. E aí a capacitação precisa ser constante, a gente tem que ter um investimento constante em capacitar o nosso time. E precisamos ter uma liderança transformadora. E quando a gente fala de liderança transformadora, a gente não está falando da primeira posição da instituição. A gente está falando de todas as lideranças que a gente tem numa instituição. Né? Ela tem que dar o exemplo, a gente precisa viver aquilo que a gente está pregando, aquilo que a gente está falando e disseminando dentro da instituição. Ele precisa ser sentido por todos, que nós vivemos aquilo, que nós sentimos aquilo, que nós desempenhamos daquela maneira. Né? Porque a comunicação pelo exemplo, ela é sempre muito mais forte do que a comunicação falada ou escrita. Porque as pessoas conseguem perceber que aquilo que você está dizendo é aquilo que você pratica, é aquilo que você realiza. E uma valorização profissional. A gente olha e a gente vai trazendo a qualificação para dentro da instituição, e eu costumava dizer muito o seguinte, a porta de entrada do hospital, ela tem que estar, e não sendo um termo chulo, mas assim, ela tem que estar nas funções de base. Porque cada vez que a gente coloca a instituição para cima, cada vez que a gente vai preparando, desenvolvendo, e a gente vai capacitando e vai valorizando os profissionais, a gente vai promovendo os profissionais, a gente vai abrindo a porta e vai trazendo mais pessoas para dentro que sejam aderentes àquela cultura da gente. Então você qualifica o corpo seu funcional e você vai trazendo as promoções, você vai crescendo aquele corpo e você vai abrindo a porta para que vai entrando cada vez mais na base e você vai transformando a instituição, vai aumentando a valorização do seu corpo funcional para que você consiga ter uma equipe bem estruturada para que ela entregue, né, a satisfação, a segurança de assistência que você predispõe a fazer, a realizar. E aí tem que ter o apoio da alta liderança. Eu me lembro que quando a gente começou o processo, tudo na instituição era assim, a acreditação mandou fazer. E você precisava fazer uma grande transformação dentro da instituição, frente aos diagnósticos iniciais que você faz. Precisa fazer isso porque a administração mandou fazer, porque a acreditação mandou fazer. Não.
a gente passou por um diagnóstico, a gente tem um tratamento a ser realizado, a gente tem uma série de processos a serem revistos, e esse processo, isso que a gente se dispõe a ter, né, ele exige da gente transformações. Então, o que está exigindo da gente aquela transformação não é a alta liderança, não é a acreditação. É o processo pelo qual a gente quer passar e se transformar. Aquele processo que a gente dispõe, a transformação é que está exigindo isso da gente, né? Então tem que ter esse comprometimento da alta liderança. Ela tem que ser a primeira a ter esse entendimento e disseminar isso dentro da instituição. E a comunicação tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser direta, né? E tem que estar alinhada com o propósito. Então a gente massifica a comunicação, e aí a gente tem um desafio, porque a comunicação, ela não é de quem faz, ela é de quem recebe. Então, como que eu comunico ao meu colaborador, ascensorista, que recebe o meu paciente, que recebe o familiar, que recebe o médico, a importância da acreditação, da qualificação dentro da instituição, para que ele consiga desempenhar da melhor maneira possível o papel dele dentro desse ecossistema. E eu me lembro de um fato, eu fui falar do ascensorista porque eu me lembro de um fato interessante, porque nós tínhamos um ascensorista e às vezes as pessoas perguntavam para ele, o que você faz aqui? Ele fala assim, nós trabalhamos para salvar vidas. Essa instituição aqui, ela trabalha, ela existe para promover a vida, promover a saúde, para salvar vidas. Então ele tinha isso muito forte dentro dele, né? Porque a gente massificou bastante, né? E a instituição também tinha um processo de comunicação externa para que a gente pudesse ter pudéssemos ser enxergados pelo sistema de saúde da região como uma instituição que se predispôs a fazer um processo, a passar por um processo e se transformar para entregar uma assistência mais segura, mais eficiente, com mais qualidade e segurança para o nosso paciente, para o nosso cliente. Mas a gente tem um ponto muito importante, né, nessa comunicação, principalmente a comunicação interna, que é a gestão do risco. E ela tem que ser orientativa, e ela tem que ser corretiva e transformadora. Não raro, a gente pode chegar aqui e ter uma dúzia de casos para contar, onde ocorrências aconteceram dentro do hospital, né? Os eventos adversos, os eventos graves, menos graves, e eles não eram comunicados, por conta do medo da punição, ainda mais numa instituição de uma cultura muito forte. Então a gente trabalhar a transformação dessa comunicação para que as pessoas se sintam à vontade, né, e com liberdade de informar o evento ocorrido e se colocar à disposição para que a gente possa rodar todo o processo, todo o PDCA, entender tudo o que aconteceu no entorno daquele acontecimento e fazer a transformação necessária. Porque se não for assim, a gente não obtém sucesso. E aí a notificação tem que ser eficiente, né? Ela tem que traduzir exatamente o registro do que aconteceu, temos que fazer uma profunda análise dos dados, fazer a tratativa necessária e divulgar isso, não só para a equipe envolvida, mas para a instituição como um todo. Essa comunicação tem que ser muito forte, muito clara. E por que eu digo isso? No dia em que nós estávamos recebendo o nosso certificado da certificação canadense, e era o primeiro hospital a receber essa certificação, eu cruzava o corredor do segundo andar em direção ao auditório da instituição, e assim eu posso falar isso, não é nenhum problema, não é quebra de nenhum sigilo nem nada, porque isso foi fortemente anunciado à época. E enquanto a gente cruzava o setor, eu encontrei com um médico numa cadeira de rodas. E o cumprimentei, ele era o subchefe da anestesia, eu cumprimentei e ele me cumprimentou de uma maneira muito seca. Subimos, fomos informados de que o processo tinha sido bem sucedido e que nós receberíamos na sequência a certificação. Desci, fui para a minha sala, numa euforia danada, o meu diretor médico entra e fala o seguinte, bem, fulano de tal estava daquele jeito porque na parte da manhã ele chegou aqui com uma cólica nefrética
E na hora que a gente foi fazer uma medicação para dor nele, nós utilizamos uma medicação que só é utilizada em centro cirúrgico CTI para fazer um bloqueio muscular para poder fazer a intubação. Exatamente no dia. A sorte dele é que o chefe da anestesia estava fazendo uma visita naquele momento. Enquanto conversava com ele, viu que ele ficou estático, pegou a droga que foi ministrada, puxa carrinho de parada e faz a reversão. Exatamente no dia em que a gente tinha passado em todos os crivos e passado com louvor em todos os crivos, porque a gente demonstrou todos os processos da instituição. A gente quase que comete, né, quase que a gente comete a fatalidade de tirar a vida de um cliente ali naquele momento por conta de um erro sistêmico. Uma droga que não pode sair da farmácia sem ser dispensada pela autoridade máxima da farmácia, e quem recebe e fez a separação não observou, quem foi fazer o transporte não observou, quem recebeu no posto de enfermagem não observou, quem foi manusear a droga não observou. Então não é o erro de um, é o erro sistêmico, foi um erro em cadeia que gerou um problema grave. Imediatamente a gente comunicou ao instituto que estava fazendo a nossa certificação: preciso que você volte aqui porque aconteceu um problema. Rodamos todo o processo, revisamos todo o processo, fizemos toda a comunicação para o Canadá e o nosso certificado chegou. Porque o importante é isso, a gente vai continuar cometendo falhas. Ninguém sai de casa com a intenção de cometer uma falha gravíssima, de lesar ou lesionar ninguém. A gente sai com o propósito de salvar vidas, de prestar a melhor assistência médica. Mas falhas podem acontecer, elas são sistêmicas. Então, por isso, a gente precisa ter o processo em continuidade, rodar o processo sempre, fazer com que o processo aconteça, envolvendo toda a instituição. E ainda assim, né, com mais de 4.000 hospitais no país, e a gente sabendo da importância da certificação, da acreditação, da qualificação, a gente tem apenas 10% dos hospitais brasileiros acreditados, em algum nível de acreditação. Isso é muito pouco. E se a gente não aumenta esse processo, a gente vai continuar errando nos procedimentos, errando nos processos, e aí, como diz uma mestra minha da acreditação hospitalar, a Roberta, né, a gente mata demais. O sistema mata demais. E para que a gente lesione menos, para que a gente afete menos, a gente precisa passar pelos processos de certificação, de acreditação e de qualificação das nossas instituições. A acreditação fortalece a cultura organizacional. E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando da garantia da qualidade e da confiança da equipe. A gente precisa passar por esses processos. E a qualificação fortalece a cultura organizacional. Porque a gente desenvolve melhor as pessoas, a gente desenvolve melhor o profissional. E aí nós nos tornamos instituições mais preparadas para que a gente possa entregar saúde com mais qualidade e com mais segurança para o nosso paciente. Então isso era um pouquinho do que eu queria dividir com vocês, de uma maneira muito didática mesmo, né? Reforçando o conceito de acreditação, reforçando o conceito de qualificação, reforçando o conceito de cultura organizacional, porque a gente precisa olhar para dentro, entender o quão distante a gente está ou não, comparado aos critérios da qualificação, da certificação, para que a gente possa passar por esse processo, fazer toda a transformação que a instituição precisa para que a gente entregue medicina, assistência, com qualidade e segurança. Muito obrigado.